Oi, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos nós para mais uma live, mais uma série linda, maravilhosa que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para vocês conselhos do coração da mulher casada para o coração da mulher solteira. Amém? Boa noite você que está chegando, Miriam, Mônica querida, Elisa, boa noite, Eliane, sejam todas bem-vindas. Já manda aquele coraçãozinho, compartilha essa bênção dessa live aqui no seu aviãozinho, manda aí, ó, manda para todo mundo, vê todo mundo que tá online aí e vem, convida para estar conosco aqui, porque vai ser uma noite muito especial. Estou aqui ansiosa para estar com a nossa irmã Miriam, muito querida, muito amorosa, uma mulher de Deus, amém? E vou aguardar ela entrar aqui. Miriam, se você entrou, dá um oi aí para eu ver que você entrou. Perdi aqui muita gente entrando ao mesmo tempo, a gente não consegue ver, tá bom? Então, boa noite, Valdina querida, Josi, minha irmãzinha do coração, Rafaela, Denise querida, sempre aqui orando por ti, Carlinha, que saudades, Carla, você tá bem? Manda notícias. Miriam, minha querida, minha parceirona, sempre me ajudando aqui voluntariamente. A Miriam, gente, ela tem sido um instrumento de Deus para nos ajudar aqui no Ministério Mulheres de Valor, ela é uma bênção, né? Sempre cuidando aqui de alguns detalhes para nos ajudar na questão da comunicação, tá bom? Cleide, boa noite, Cleide, querida Cristina, Alessandra de cara, Alessandra querida. Olha, meninas, você sabe que nós estamos com essas lives e eu estou agora também, na medida do possível, gente, pegando essas lives que estão no Instagram e jogando lá no canal do YouTube, porque tem muitas de vocês que às vezes estão em período de consagração, estão em período de, sabe, de jejum e estão tirando o Instagram da parada, né? O que eu acho ótimo, inclusive. Gente, eu vou ser bem sincera, tá? Eu só uso essa rede social aqui porque eu preciso trabalhar com ela aqui, porque eu não gosto de rede social, sinceramente não gosto. Acho que vocês já perceberam que não é minha parada. Não sou uma menina blogueira e essas coisas, pra mim fica bem difícil essas coisas. Mas, então eu estou jogando lá no YouTube. Pra quê? Pra ficar mais fácil pra vocês reassistirem. E as que não assistirem com calma, porque no YouTube você consegue colocar a legenda, você consegue voltar, parar onde você tá vendo, enfim. Então é bem legal e lógico, meninas, eu quero e preciso contar com vocês, no sentido de divulgar, gente. Divulguem, compartilhem, comentem. É tão difícil, gente, não é, né? Então faça isso para nos ajudar aqui, né? Eu ainda não sou monetizada, não ganho nada com isso aqui. Eu não tô ganhando nem aqui, nem lá, não ganho nada. Eu só quero que a mensagem do Senhor seja espalhada aos corações, que esse ministério cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu só quero que vidas sejam alcançadas e transformadas através desse trabalho. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Boa noite, meninas, Marineide, Fernandinha, te amo, Darcy Feitosa, Rosângela Cavalcante, muito bom, muito bom. Deem os coraçãozinhos, manda o coraçãozinho aí, meninas, para essa live subir, porque senão o que acontece? Outras meninas não conseguem visualizar, vai mandando coração, para que outras meninas possam visualizar e participar conosco também. Senão não aparece para elas que eu estou ao vivo e aí elas não conseguem entrar. Olha só que coisa, né? Estou aguardando aqui a Miriam e vocês, gente. Vocês estão bem? Vão me contando aí. Coração ansioso para essa noite? Essa noite nós temos a Miriam. Sábado nós temos outra live. Até o final desse mês nós temos lives aqui confirmadas. Para o mês de abril já temos praticamente todos os dias das lives de quinta e sábados agendados com pessoas incríveis. Vocês vão amar, Só surpresas boas, Ela já entrou. Ah, que bom. Então tá.
Obrigada, Miriam, por me deixar saber, viu? Eu vou chamar então aqui a irmã Miriam. Ah, estou aqui. Que bom, glória a Deus. Vou te chamar, irmã Miriam. Peraí, vamos lá. Aqui. Muito bem. Mandei o convite. Meninas, olha, mês que vem nós temos umas convidadas assim que vocês, olha, vocês vão amar. Oiê! Que lindo! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá ótimo, o vídeo tá ótimo, tudo ótimo. As meninas estão ouvindo aí? Sejam todas muito bem-vindas, Mônica, Ana, a paz, meninas. Olha, eu amo ter vocês aqui, sempre me alegro, né? Eu sei que muitas não conseguem assistir as lives ao vivo, muitas estão na escola, quinta-feira é dia de estar em culto de oração, mas inúmeras assistem depois, né? Então é por isso que eu faço questão de deixar as lives salvas aqui, porque as meninas realmente amam assistir depois. E Miriam, eu tenho também colocado as lives agora no canal do YouTube, tá? Que Então, lá as meninas, bem, né? a gente acaba tendo um acesso maior também, porque muitas não estão mais no Instagram, muitas estão se consagrando, estão jejuando, estão fora das redes sociais, mas no YouTube é um caminho um pouco mais fácil, tá bom? Miriam, seja muito bem-vinda aqui ao Mulheres de Valor. Olha, é um prazer conhecê-la, né? Na verdade, eu tenho seguido alguns dos seus posts, dos seus trabalhos, e eu vi em você um coração, eu vi em você uma mulher que ama o Senhor, né? Glória E a Deus. e eu tenho orado a Deus justamente por isso, sabe? Para Deus me conectar com pessoas, né, que tenham um coração apaixonado pelo Senhor. Porque é isso que a gente precisa, né? Ouvir conselhos de pessoas que amam ao Senhor. Então, estou muito feliz de ter você aqui. Fique à vontade. Aqui no Mulheres de Valor, a gente já sabe. A gente senta aqui, eu estou sentadinha aqui no meu sofazinho, gostosinho, e a gente vai ter uma conversinha assim, bem de leve, aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você quiser tomar sua aguinha, um chazinho. E as meninas vão ter aí também caderninho, isso, um caderninho para fazer anotações, para não perderem nenhum detalhe daquilo que Deus tem colocado no seu coração para ministrar o coração delas. Amém? Amém. Então vamos ter uma palavra de oração e depois você se apresenta e pode começar aí com aquilo que Deus vai colocar no seu coração. Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Eu só posso te agradecer, Deus, por essa noite, esse encontro divino que o Senhor preparou para estarmos aqui nessa noite. E aquelas que também eu sei que vão assistir depois, muitas, mas muitas mesmo assistem depois. Mais de 1.000 mulheres têm assistido essas lives. E eu louvo o Senhor por isso, Pai. Eu te louvo porque a sua presença se faz aqui nesse ambiente, aonde estamos, e o Senhor é bem-vindo aqui, Pai. Nós somos gratas por essa conexão com a Miriam e pedimos a presença do Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Fala profundamente conosco. Nós queremos ouvir um conselho que vem do Senhor através da Miriam, Pai. Nós estamos aqui dispostas a te ouvir, dispostas a aprender com o Senhor e aprender com a Miriam. Em nome de Jesus nós oramos, confiamos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, quem é a Miriam? Conte pra gente. Boa noite, mulheres maravilhosas. Aqui onde eu moro, né? Estou no Brasil, são 9h30, já passando de 9h30, né? E é uma alegria, eu tenho o hábito de dormir bem cedo, mas é uma alegria muito grande estar com vocês para poder partilhar das bênçãos, das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Na minha vida, eu quero compartilhar com vocês, não é? Amém. Eu quero abrir o meu coração e dizer para vocês que eu me sinto uma mulher muito feliz, muito realizada, mas para chegar onde eu estou hoje, foram muitos momentos, foi um processo de muitos aprendizados, desaprendizados, reaprendizados, porque hoje nós estamos inseridas num contexto em que é desafiante você poder reconhecer qual é o seu papel, qual é
a sua identidade como mulher, Sim. porque tem muitas visões que nos cercam a respeito do nosso papel. As expectativas que a sociedade tem, a visão que a sociedade tem. Eu não vou me deter em teorias e tantas escolas de Frankfurt e outras coisas, não é, que desencadearam muitas dessas visões que nós temos, ideologias, inclusive a ideologia que está totalmente relacionada à mulher, o feminismo, etc. Então, eu não quero me delongar nisso, mas eu quero focar naquilo que realmente importa. Embora nós estejamos vivendo cercadas por essas ideologias, nós somos mulheres cristãs. E como mulheres cristãs, nós temos um referencial. E esse referencial, muito longe de ser misógino ou todas essas outras características que muitas vezes são injustamente associadas à palavra de Deus, a Bíblia é um livro que nos liberta. Amém. Isso mesmo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vos libertará de ideias distorcidas, de distorções cognitivas ou pensamentos distorcidos a respeito de nós mesmas, a respeito de nosso papel, a respeito de nosso propósito, a respeito de nossa satisfação, de nosso prazer, de nossa alegria. Portanto, se hoje eu me sinto uma mulher realizada, uma mulher feliz, eu devo isso a Deus agindo na minha vida. No final, quero compartilhar com vocês uma experiência que eu passei, e essa experiência impactou muito tudo que eu faço hoje, impactou a minha realização como pessoa, como esposa, como mãe, como profissional, como serva do Senhor. Então, eu quero compartilhar no final com vocês por que é tão importante a gente compreender o que é que a palavra de Deus fala a respeito de nós mesmas, não é? Porque nós vamos ter as expectativas corretas a respeito do outro, a respeito de nós mesmas, a respeito de Deus, e nós não vamos frustrar. Se nós estudarmos um pouquinho sobre as doenças emocionais, ansiedade, depressão, muitas vezes tudo isso está associado às nossas expectativas frustradas, expectativas exageradas. Portanto, é importante que nós realmente compreendamos a quais expectativas realmente nós estamos tentando corresponder. Estamos tentando corresponder às expectativas da sociedade, estamos tentando corresponder a expectativas nossas que são distorcidas, que são exageradas, que são utópicas. O que é utopia? Utopia é um lugar que não existe. Então, expectativas utópicas são expectativas que não existem, não é? E muitas vezes só existe na cabeça daquele que está gerando, né? Exatamente. E muitas vezes nós vivemos em função de coisas que não existem. Por isso, é muito importante que nós nos perguntemos a quais expectativas eu quero corresponder. São baseadas em quê? Aquilo que a sociedade diz, aquilo que os nossos pais construíram. Muitas vezes os nossos pais, não por maldade, eles construíram expectativas a nosso respeito que também são utópicas. Por isso é importante a gente sempre estar fazendo essa autorreflexão, estar sempre buscando confrontar, fazendo esses confrontos cruciais conosco mesmas, com os pensamentos que nós temos a respeito de nós, a respeito da vida, a respeito do outro, né? Será que nossas expectativas são baseadas naquilo que o marido espera de nós, que o filho espera de nós, não é? O namorado, os amigos, a sociedade, o nosso círculo, né? De trabalho, etc. Então, é muito importante que a gente compreenda realmente o que é que nós somos, quem nós somos, quem você é, mulher. Nós somos filhas amadas, compradas pelo sangue de Cristo, de um Deus. Nós fomos compradas pelo sangue de um Deus. Coloque isso na sua cabeça. Eu gosto muito de repetir. Tem uma música, um hino que vocês conhecem bem, aquela Bendita Segurança, de Fanny Crosby.
eu tive a oportunidade de conhecer a tumba dela quando estive ali esqueci o nome, Bridgeport, onde ela faleceu, não é? Uau, uau. E a música, né? Eu não sei na versão que vocês conhecem, mas que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos na luz, ou seja, que impacto essa compreensão que nós temos de quem nós somos, filhas amadas de Deus, tem na nossa autoestima. Nós Uau. não podemos só olhar a palavra de Deus como um livro místico, não é? Ah, vamos louvar a Deus. Não, nós temos que pegar a palavra de Deus e aplicar no nosso dia a dia, nos desafios que nós estamos enfrentando. Desafios que nós enfrentamos conosco, desafios que enfrentamos com nossos relacionamentos, com pais, com marido, com filhos. A palavra de Deus é muito prática e ela quer atingir, né? A Bíblia fala que ela atinge medulas, ela vai, né? Ela é cortante, ou seja, ela atinge onde tem que atingir, atinge nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então a palavra de Deus ela tem que impactar. E quando nós temos essa compreensão do que de quem nós somos para Deus, do propósito que Ele tem Amém. para nós, do Amém. destino que Ele tem para nós, muita coisa muda. Essa compreensão, ela é essencial para nós encontrarmos equilíbrio nas Amém. nossas emoções, na nossa vida profissional, na nossa vida relacional. Mas nós estamos inseridas numa cultura, Eu acho estamos que inseridas. Pode falar. não, eu quero realmente pegar esse ponto importante aí que você comentou da questão da palavra de Deus, né? Eu falo muito aqui com as meninas o seguinte, eu tenho uma frase que eu falo com elas que fazer uma leitura da palavra sem meditação não tem transformação, né? Essa é uma frase que Exatamente. eu uso muito aqui. E além de ser uma palavra efetiva, ela é uma palavra que traz transformação, né? Por que que acontece? Existem muitas palavras efetivas no mundo. Você vai pegar um livro de autoajuda, você vai pegar livros de várias outras coisas, de um assunto específico que você queira, que no momento que você está passando dificuldade e tal, aí você vai falar, não, eu vou ler sobre esse livro, eu vou ver sobre esse autor, ele vai me ajudar. Ele pode te dar, sim, ele pode ser alguma coisa assim eficiente, mas ele não vai trazer a transformação, Não. né? Então, essa palavra que a senhora está trazendo hoje é uma palavra de encorajamento para as meninas entenderem que quando elas são confrontadas com a palavra, que a palavra é o Senhor Jesus, né? Ele é a própria palavra, né? Nós temos então essa transformação interna que vai refletir do lado externo do nosso coração. Exatamente. Um dos argumentos mais fortes em prol da palavra de Deus é justamente a transformação que ela gera, ela produz vida, Uhum. não é mesmo? Então, Amém, faz amém, toda a diferença para que nós possamos encontrar o nosso equilíbrio nas nossas emoções, na vida profissional, nos relacionamentos, como eu já disse amém, antes, não é? amém, Mas nós estamos cercadas por uma sociedade que, que tem várias visões sobre o papel da mulher. E essas visões, normalmente, elas vão sendo. Elas são líquidas. Por que, que é líquido? O que é algo líquido? Né? Quando nós colocamos água dentro de um cilindro, ela fica no formato de cilindro. Se nós colocamos água no é, formato de pote, ela fica quadrada, né? Enfim, líquido. Ou seja, a nossa sociedade, como Bauman dizia tanto, né, sociedade líquida, modernidade líquida, etc., esses conceitos são líquidos, ou seja, conforme a cultura vai mudando, o pensamento vai mudando, não importa se está regredindo, se está avançando, se está degenerando, essa cultura vai moldando esses conceitos. Enfim, uhum, não existe um referencial único, existem algo assim que não tem consistência, porque ele é líquido, ele está sempre mudando. Então, tem característica própria, né? exatamente, então ele vai se basear na política, vai se basear na cultura, vai se basear, né, enfim, nas mudanças que vão acontecendo. E aí, nisso, alguns defendem o quê? A igualdade plena entre homens e mulheres em todas as áreas. E outros, então, defendem que há diferenças naturais entre homens e mulheres, né, que têm papéis distintos que devem ser respeitados.
No caso, o que que a Bíblia diz? A Bíblia enfatiza a igualdade espiritual entre homens e mulheres, o valor Amém. entre homens e Amém. mulheres, Aí. mas existe uma ordem, uma hierarquia, mas essa hierarquia não é de valor. Essa é uma hierarquia funcional para que as coisas possam se ajustar, Isso se aí. complementar, não é? Isso não significa que existe um maior, um melhor, um que manda, o outro que obedece, não é nesse sentido. E já falei aí da questão do feminismo, né, que luta pela autonomia feminina. É claro que existem várias conquistas que são atribuídas a esse movimento. Houve homens também que participaram, a gente não Sim. pode excluir isso, não é mesmo? Para que as mulheres possam, então, ter a sua igualdade. Só que essa visão, ela atribui opressão a algumas estruturas de uma forma que muitas vezes não, é, que às vezes são questionáveis, né? Uhum. Eu até tenho um livro aqui que eu estava lendo, eu acho que é Teorias Críticas, Teorias Cínicas, que fala sobre essas teorias e como muitas vezes elas acabam sendo um tiro no pé, porque elas desconstroem aquilo que elas próprias, essas teorias, Exato. aquilo que elas defendem, elas acabam Se destruindo. perdem nelas mesmas, né? Exatamente. Então, com todo respeito, né, eu não gosto de ficar, não, tá metendo pau no feminismo, não. Com todo respeito, eu digo que nós precisamos ter, assim, um espírito cristão e de amor quando nós vamos abordar essas coisas, não é com briga, né, não é com xingamentos e coisas que muitas vezes imperam nas redes sociais que a gente vai conquistar alguma coisa, não é? Não é assim Isso, que o reino de Deus funciona, né? verdade. Mas nós precisamos identificar o que é que a palavra de Deus diz para que possamos realmente defender algo que venha trazer bem-estar, equilíbrio, não é? Em que Uhum. todos são valorizados, homens e E eu mulheres. confesso que é uma coisa que tem me preocupado muito, sabe, Miriam? Uhum, Porque eu, eu estudei numa universidade aqui nos Estados Unidos, me formei aqui, né? Me formei no Brasil, me formei aqui. uhum, E eu confesso que eu fiquei muito assustada de ver jovens cristãs se levantando bandeira pro feminismo, né? sim, E me confrontando e, e criando situação. E eu falei, peraí, não, isso não tá, eu não tô ouvindo isso, eu não tô conseguindo acreditar que isso tá acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado porque isso tá entrando dentro da igreja, né? muito. E aí a gente crente velho, né? Às vezes se fecha tanto e fala, não, sou contra, mas também não estuda, mas também não sabe o que que acontece, não sabe, se vir perguntar, você não sabe nem o que que significa. Então, Hum, nós temos sim como igreja nos posicionarmos, temos a certeza da nossa fé, né? A palavra do Senhor diz que aquele que responder a respeito da nossa fé, nós temos que estar prontos e preparados para responder, né? Conhecedores da palavra hum, para que quando nós lidarmos com situações como essa, nós defendermos isso com a palavra, não com a nossa postura, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós achamos que é, mas com o que uhum, a palavra diz. E eu, particularmente, olha, meninas, nós estamos aqui num grupo grande, nós temos mais de 5.000 mulheres aqui no Instagram, mais de 600 mulheres participando no WhatsApp, e eu quero deixar bem claro meu posicionamento aqui. Não sou feminista, não aceito o posicionamento feminista dos dias de hoje. Dos dias de antigamente havia ah, uma certa posição que, olha, vamos valorizar, vamos observar as mulheres, né? Mas hoje a coisa, o feminismo de hoje, para mim, ele é regido por Satanás. Me desculpa. Então, se é, é, você não concorda com verdade. isso, para mim, eu tenho dificuldade de aceitar que uma pessoa que se diz cristã, que quer ter uma família e construir uma família, ter uma visão feminista. Então, não dá, né? Eu posso conversar com você depois, se você que está aqui com a gente quiser conversar comigo a respeito. Nós trouxemos, inclusive, uma especialista aqui, a Thaís Azevedo, ela é uma das maiores é, mulheres cristãs que se levanta contra o feminismo no Brasil, né? Então, assim.
Precisamos conversar mais sobre isso. Foi bom você trazer isso, Miriam. Sim, Muito obrigada. Porque nós estamos sim. formando mulheres aqui que vão formar famílias. E às vezes, desculpa, tá, Miriam, Não, mas às vezes o que eu percebo, as pessoas, as mulheres, elas estão vivendo num mundo tão independentes, tão fortes, tão resilientes, tão isso, tão aquilo, que elas se tornam, elas deixam de ser feminina e se tornam feministas uhum, inconscientemente. E isso é uhum. o diabo, ele vai entrando, incutindo isso na cabeça dessas mulheres de uma forma de que, ah, não, eu não quero ser mãe. Ah, não, eu não preciso do meu marido. Ah, não, eu não tenho que dividir a conta. Ah, não, que não sei, entende? Então, assim, eu vejo esses princípios sendo inseridos dentro da igreja cristã e isso me assusta. Isso me assusta. Exatamente. A gente percebe que na interpretação da história, não é? Muitas vezes são atribuídas alguns conceitos a situações que não era exatamente isso, né? Por exemplo, uma mulher lutou para alguma coisa, ela é feminista, né? Então, toda a história do feminismo, não quero assim alongar muito, mas apenas fazer uma menção, toda a história do feminismo, ela teve suas etapas, né? Suas fases, né? Então, cada fase ela focava no aspecto da mulher. E hoje a defesa tem muito a ver com a questão da sexualidade da mulher, né? Hoje a defesa do feminismo está muito Isso, relacionada à sexualidade da perfeito. mulher. Então, como cristãs, nós temos que compreender. É importante a gente conhecer para que a gente possa se posicionar, né? E eu me lembro de Daniel, quando foi para a corte da Babilônia, ele estudou todas as coisas, inclusive as magias, todo aquele processo, né, na Universidade da Babilônia, ele e os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, Uau. eles estudar tudo, e eles estudaram e eles tiraram nota máxima em tudo. Uhum. Ou seja, eles conheceram tudo, mas quando eles tiveram que se posicionar, eles estavam muito conscientes, Perfeito, Miriam. eles tinham o cansaço me fez fugir. Convicção, né, a respeito Convicção. da fé deles. Isso, Uhum. eles tinham muita convicção porque eles focavam na palavra de Deus, era assim diz o Senhor. Não tinha nada além disso, mesmo que vá para a fogueira, mesmo que vá para os leões, é assim diz o Senhor. Esse Sim. é o referencial, nós precisamos nos focar nele, né? E seguindo nesse aspecto do que a palavra de Deus fala sobre o papel da mulher, a gente tem ali Efésios 5, 22 a 25, que é um texto que eu confesso para vocês que antes de compreender tudo isso, quando eu era mais jovenzinha, né, eu achava estranho essa coisa mulheres sede submissas. Eu achava, eu não simpatizava muito com essa questão. Por quê? Porque a ignorância é atrevida. Sim. Quando nós não conhecemos toda a extensão, né, a conceituação, a interpretação correta que a própria palavra de Deus dá, quando nós somos ignorantes em relação a uma coisa, muitas vezes nós rejeitamos aquilo, não é? Então, aí diz ali, mulheres, sujeitem-se, ser submissos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Só que se nós observarmos com bastante atenção o que fala, o que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Sim. E quem é o cabeça disso é um homem que tem que amar essa mulher como Cristo. E como foi que Cristo amou? Ele deu a vida. Ou seja, eu vou estar em submissão ou debaixo de uma missão com um homem que é como Cristo. Se esse homem não for como Cristo, não existe essa submissão, vamos dizer. Exato. Submissão não é no sentido de eu ter que baixar a cabeça para tudo, eu ser refém dessa pessoa, Não, não, não. não, Esse não. texto é muito distorcido. E se nós compreendemos isso, isso gera muito bem-estar, muita alegria e satisfação em nós Exato. cumprirmos o que a palavra de Deus fala. Exato. Inclusive, tem um livro
que eu gosto muito. Eu não sei se eu vou me lembrar agora do autor, porque eu já emprestei para várias pessoas esse livro, não estou com ele agora, mas é Amor e Respeito. Não sei se você já ouviu falar, Mary. Não, acho que não. Amor e Respeito é um livro grosso, ele é para casais, e o Uau. livro é em cima desse texto de Efésios 5. E Uau. é um livro maravilhoso, inclusive tem tem 3 vídeos que teve um outro, acho que ele é um pastor, deve ser psicólogo também, eu acho que ele é norte-americano, Aham. mas ele fala em português, a gente percebe pelo sotaque dele, Ah, assim, sim, né, sim, que é norte-americano. sim. E eu vou compartilhar com você depois, porque eu já Uau. compartilhei com vários casais que estavam enfrentando problemas e quando eles compreenderam que às vezes existe esse ciclo doentio em que a mulher não oferece o respeito, né, ao homem, porque o homem não a ama, não demonstra amor. E o Uhum. homem não recebendo o respeito, ele não também, então vira um ciclo nocivo, e então Exato. fala sobre como a gente pode quebrar isso, mas é assim, muito rico para os casamentos. Eu já tive a alegria de ajudar vários casais que puderam assistir esses vídeos e a gente discutiu Uau. conceitos e depois eu posso compartilhar com Que você. legal. Mas quando Deus coloca então essa hierarquia funcional, isso deve ficar muito claro, uma hierarquia funcional é para funcionar, é para o nosso bem-estar. Amém. Quando Deus coloca isso, quando no caso aqui Deus usa Paulo para colocar isso, né? Isso gera um equilíbrio no relacionamento, falando em relação a casamento, né? E, e eu quero partilhar também um outro verso aqui. Na verdade, esse verso eu o leio todos os dias, Uau. porque ele acende o meu Que computador. lindo. É Romanos 12, 1 e 2. Uhum. Romanos 12, 1 e 2 que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Uhum. não vos Os conformeis conformeis com com esse este mundo. século, mas transformai-vos. Pela Veja, pela renovação. renovação, pela mudança da mente. E veja que coisa interessante. Eu não sei se você é da área da psicologia ou tem outros aí da Romanos 12, 1 e 2, isso. Se tem alguém da área. Eu sou formada em sociologia aqui nos Estados Unidos, mas sociologia aqui nos Estados Unidos a gente aprende a psicologia Ah, também. Então, a gente tem que a legal. psicologia Tem dentro. uma abordagem na psicologia que é uma das abordagens que eu mais gosto, que é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Qual é a Sim. base da terapia cognitivo-comportamental? É a gente trabalhar em cima das distorções cognitivas. E o que esse verso está falando aqui? Transformai-vos pela renovação da vossa Renovação. mente, ou seja, transformai-vos pela renovação, mudando essas distorções, trabalhando em cima dessas distorções Isso. cognitivas. Muitas vezes, e todos nós estamos sujeitos a isso, como seres que estão no mundo caído, nós, Uhum. nós somos imperfeitas, então volta e meia a gente vai estar caindo numa distorção, É né? isso Num aí. pensamento distorcido. Ou a gente está exagerando uma coisa, ou nós estamos tomando o todo por um aspecto só, né? Ou estamos sendo negativas demais. Enfim, existem basicamente aí umas 10, né, distorções cognitivas. Então, eu gosto muito desse verso, porque ele fala ele faz esse convite, Paulo faz esse Amém. convite à renovação da E nossa mente. é Porque tudo quando tão nós minucioso, né? Tudo sim, tão minucioso essas coisas, assim, quando a gente nem percebe, né? Por isso que eu sempre faço esse exercício com as meninas aqui, né? O Salmo 139, Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal. Porque às vezes nós não percebemos, é tudo muito minucioso, é algo tão inserido, né? É assim que o inimigo trabalha. O inimigo não vem com escancarado, sabe? Ele vem sim, pelas beiradas, né, Miriam? Ele vem assim devagarzinho, também. ele traz um conceito aqui, um conceito ali. E quando você vê, você já está dentro de uma visão como essa, de feminismo e tudo mais, né? Então a gente é sofismas, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente.
Exatamente, exatamente. Satanás é sutil, né? Ele é sempre bem, ele não chega assim mostrando as caras, né? Exato. Então, e o verso segue aqui: transformai-vos pela renovação da mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável Foi e perfeita Deus. vontade de Então, Deus. qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? E eu gosto de linkar esses versos de Romanos com Gálatas 5, onde ele Uhum. fala sobre o fruto do Fruto do Espírito. O fruto Espírito. do Espírito é como uma, vamos dizer, uma mexerica, ou não sei se vocês usam mexerica, Sim. bergamota, cada Vai região do tirando os Brasil. gomos, né? Então, é uma fruta, pode ser uma laranja, né? Um fruto que é composto por 9 gomos. Sim. Cada gomo desse, então, é um aspecto desse fruto, é uma parte desse fruto, não é? Uhum. Então, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é nós produzirmos o fruto inteiro do Espírito, que Exato. inclui amor, alegria, paz. Veja, nós Longanimidade, ter benignidade, alegria, mansidão, olha, domínio próprio, não domínio é? Domínio próprio, próprio. autonomia, independência moral, né? Então, olha como o assunto é profundo. Sim. Como a Bíblia ela é completa e como ela quer nos tornar, ela quer nos dar os recursos, as ferramentas para que nós sejamos mulheres poderosas. E não, eu não Sim. gosto de usar essa expressão empoderada, porque isso Empoderado. está relacionado Mas nós de somos uma forma, empoderadas não no é? espírito. Nós Só a temos o voz. espírito, não é? Protagonistas, eu gosto muito dessa expressão, protagonista. O que é protagonista? Lutador principal, né? Isso É aí, aquela aquele que escreve histórias, né? Uhum. Exatamente. Então, o protagonista é aquele que assume o papel, não é? E que ele está ali pronto para lutar, para fazer o que é necessário. Então, Amém. eu acho assim fantástico como Deus nos dá a capacitação para nós sermos vitoriosas. Amém. Mas muitas vezes nós estamos tão comprometidas com as nossas distorções cognitivas e muitas vezes, né, a gente vê ali em Provérbios sobre a mulher virtuosa, não é? Falando sobre a mulher virtuosa vende, a mulher virtuosa compra, ela cuida disso, ela faz aquilo, aquela lista enorme de socorro, socorro, socorro. O rei Salomão, o que você está pensando que é? Nós somos mulheres de carne e osso, não é? Mas justamente nós temos essa visão, a nossa visão distorcida, que nos impede de atingir todo esse potencial, porque nós ficamos com as contrafações do papel da mulher. Quais são algumas das contrafações? Olha, eu estava conversando com uma amiga esses dias, e ela falando sobre como ela ama cuidar da família, que o maior prazer é cuidar da família. Mas espera aí, você cuida da família, mas você cuida de você? Então, eu gosto de usar uma expressão, às vezes eu dou palestra sobre esse aspecto, sobre esse assunto, e eu falo sobre isso. Existem mulheres que outro cuidam, mas não se autocuidam. Hum. Essa é uma contrafação da mulher virtuosa. Nós precisamos Uau. pensar que para oferecer algo ao outro, nós temos que estar bem, nós precisamos nos cuidar, Isso não é? aí. Isso aí. Outra contrafação é uma visão que a própria sociedade coloca, não é? Da mulher independente de tudo e de todos, ela não precisa de ninguém, inclusive algumas nem para ter um filho, não é? Uhum. Então, nós precisamos cuidar com essas Você vê? contrafações, associar o nosso valor às expectativas alheias. Sim. Nós não podemos cair nessa armadilha, porque o nosso valor, ele já deu. Amém. O sangue dele foi por mim, foi por você. Que segurança, sou de Jesus, eu já desfruto autoestima, alegria, prazer, é, é, satisfação. Amém. Eu sou de Jesus, eu preciso assumir essa minha identidade como filha de Deus. Amém. Amém. E falando em expectativas, deixa eu compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Eu sou avó, tenho um netinho de tem quase 2 anos e meio. Oh, E quando meu netinho nasceu, uhum.
eu estava passando por um período de grandes desafios, meu marido estava doente, uma filha minha não estava bem, nós estávamos passando por vários desafios e eu estava assim, sendo bastante sacudida, e no período que ele nasceu eu estava bastante vulnerável, acabei indo para uma clínica, um spa que faz eles têm essa abordagem integrativa, não é? Inclusive a parte espiritual, exercício físico, alimentação, os tratamentos. Então Tô precisando ir num lugar desse aí, viu? eu compartilho com vocês. Eu compartilho porque eu Acho sou que todas muito. nós precisamos viver, passar por um momento como É, esse, né? é uma experiência assim, muito, muito enriquecedora. Glória a Deus. Então eu estava, fui para essa clínica e voltei, estava melhor, mas eu comecei a perceber que cada vez que eu ia à casa da minha filha e do meu genro, que eu precisava ver meu netinho, eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu nunca tinha tido crises de ansiedade. E eu estava para viajar para Fortaleza, eu ia estar participando de um evento lá com mulheres em Fortaleza, e, e eu estava assim, sem dormir, e pedindo a Deus, Senhor, o que eu vou falar lá? Eu vou falar sobre saúde emocional. E eu não estou bem. Quem sou eu hoje para falar sobre isso? Não estou em condições. E foi assim Uau. uma experiência de um aprendizado incrível, que isso é possível que até dê um livro inteiro de tanto crescimento que eu Uau. tive naquele Uau. período. E eu então fui ao salão porque eu ia viajar no outro dia cedinho, ia viajar o dia inteiro. Então eu não sabia se ia ter tempo de arrumar cabelo, essas coisas. Então eu já fui no salão num dia antes, me arrumar cabelo, essas coisas, e na volta eu ia passar na casa da minha filha para dar um tchauzinho para eles, não é? Só que quando eu saí do salão e peguei o carro, eu comecei a tremer, eu comecei a passar mal, eu comecei a Deus. assim a ter assim uma crise que eu nunca tinha tido Meu isso. Deus. E meu coração começou a disparar. Peguei o carro, dei a partida, caminhei ali algumas quadras, eu tive que parar, começou a chover e tal, Uau, e uau. eu de cabelo feito, né? A gente sabe o que significa cabelo feito na chuva, só mulher sabe. E Ah, sim, agora que entrou aqui a mensagem. é, aí eu parei o carro, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu tô tremendo? Por que eu tô assim nervosa? Por que meu coração está disparando? E eu tentava respirar e não conseguia. E, nossa, foi assim uma coisa muito desagradável. Meu E Deus. aí eu andei um pouco, eu tive que parar umas 3 vezes. Aí, na última vez que eu parei, eu comecei a chorar muito e clamar a Deus. Meu marido tinha viajado, ele tinha um compromisso, eu estava sozinha em casa. E Uhum. eu clamei, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Eu não estou entendendo. Do nada veio essa ansiedade, essa crise. Eu não sei se eu estou tendo crise do pânico. Aí eu tentava respirar, não conseguia respirar. E eu puxava o ar e tremendo. Meu E Senhor. aí eu orei e falei, Senhor, se eu chamar alguém aqui da minha família agora, pedir ajuda, é possível que eles vão até me internar agora, dado a Uau. situação da situação que eu estou, me ajuda, só o Senhor pode me ajudar agora. E eu quero compreender o que está desencadeando isso. Isso, E isso. clamei a Deus. De repente, Deus, um start Sim. na minha vida assim. Miriam, Uhum. você sabe por que você está assim? Porque nasceu o Gabrielzinho e você não pôde dormir para eles poderem cuidar dele à noite, tudo eles falaram, será que você pode dormir aqui e tal? Eu não pude porque eu estava sem dormir, eu estava nessa fase vulnerável, eu não pude, eu não estava conseguindo, eu não pude oferecer isso para eles. E eu tive uma mãe muito presente quando os netos nasceram. E um neto ia nascer, ela já estava lá pronta, ela ficava no hospital se preciso, se não pudesse dormir, ela mandava a gente dormir, ela ia cuidar do neném, ela fazia tudo. Então ela foi muito presente. Eu tive esse modelo de Uhum. avó. E quando eu me tornei avó, eu tinha Acelerei. essa expectativa em relação a mim. E eu não aceitava que eu não pudesse ter estado com eles à noite. E tudo aquilo Deus colocou de forma muito clara na minha mente. Uau.
Quando eu tive essa Revelação, né? percepção, Do nossa, Espírito Santo, né? foi o Espírito Santo. Quando eu tive essa percepção, eu só fui relaxando, 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 acalmei, consegui chegar até a casa da minha filha. Meu genro foi com guarda-chuva, me levou para dentro, brinquei com meu netinho, vi, né, conversei ali um pouquinho com eles, interagi, orei com eles, voltei para o carro, fui para casa, eles nem perceberam, não tiveram ideia Uau, do que tinha acontecido comigo. uau. Depois que eu fiz essa viagem, que foi uma viagem muito marcante para mim, que Deus me deu muitos insights de crescimento e tudo, eu voltei e fui à casa deles, e aí eu conversei com eles sobre isso e falei, olha, nós precisamos ter muita clareza e transparência, eu quero que vocês saibam o que eu posso oferecer, o que eu não posso oferecer, para que vocês não tenham expectativas exageradas ou utópicas a meu respeito, e eu não tenho expectativas exageradas a meu respeito também. Isso foi tão libertador Isso quando aí. nós realmente. Isso é a palavra de Deus que faz. Isso é a palavra Amém. que faz. Então, quando nós buscamos a Deus e quando nós, como você bem lembrou no começo, gera essa vida, gera essa transformação, é isso que a palavra de Deus faz, não é? E eu quero encerrar a minha fala compartilhando com vocês uma experiência que eu tive que ela é responsável por tudo que eu vivo hoje, Uau. pela familiar, pela minha realização como escritora, né? Sou uma escritora. Nunca sonhei em ser uma escritora, mas isso foi um sonho de Deus para mim. Glória E, a Deus, amém. enfim, eu tinha 30 anos, eu sou uma esposa de pastor, sou filha de pastor também. Uau. Eu tinha 30 anos, já tinha duas filhinhas, uma de 8 anos e uma de 3. E algumas coisas acontecem conosco que nós não sabemos exatamente como começaram. Às vezes é uma série de situações, às vezes você não está tendo cuidados com a sua saúde, não é? Às vezes você não está tendo cuidado com a sua vida espiritual, tendo comunhão com Deus. Às vezes você está enfrentando lutas. Então existem vários motivos que podem culminar numa depressão, em ansiedades, não é? Doenças físicas, né? E Exatamente, emocionais. físicas, perdas, né? Perdas da família, etc. Enfim, de repente eu comecei a me sentir infeliz, triste. E eu não sabia por quê, porque eu falava, eu tenho um bom marido, eu tenho filhas que eu amo, ninguém está doente na minha família, o que está acontecendo? E o tempo foi passando e eu fui regredindo, de repente eu não conseguia mais dormir, eu acordava me arrastando, precisava cuidar das filhas, eu tinha por opção parado de trabalhar fora, que a minha primeira formação é letras, Uhum. e eu tinha parado de trabalhar fora para dar mais tempo para as minhas filhas e para estar com elas, para poder fazer o culto com elas, não é? Para dar aquela Uhum. educação. Enfim. E eu estava ali porque eu havia escolhido e eu pedi a Deus que me ajudasse a ter satisfação nisso, porque quando eu era adolescentezinha, hoje eu reconheço que eu era influenciada pelos ideais que a sociedade impõe de mulher, não é? Eu Uhum. falava, eu quero ser médica, eu quero estudar fora, quero ser uma pessoa independente, eu vou casar lá depois dos 30 anos, vou ter filho lá perto dos 40, Uhum. eu quero dedicar minha profissão. Então, sem que eu tivesse noção, eu estava sendo influenciada por essa visão de mulher. É verdade. Mas eu acabei me casando bem jovem. São muitas histórias, quem sabe a gente faz uma Uhum. outra live para contar Sim. outras histórias. Mas, enfim, Maravilhoso. eu acabei, então, aos 30 anos, começando a me sentir infeliz, e não sabia o que era, comecei a sentir dores pelo meu corpo, Uau. sentia dores de cabeça, dores de estômago, dores nas pernas, dores nas Meu costas, Deus. e parecia que a minha vida estava assim, uma eterna TPM. Uhum. E eu não dormia, eu sempre tive, desde criança, meus pais ensinaram ter o hábito de ter a comunhão com Deus, mas eu não estava conseguindo ler, então eu parei de ter minha comunhão com Deus. Uhum.
e eu já não tinha mais vontade de cozinhar, então fazia alguma coisa ali muito rápida, um miojo, Uau. um desalimento, né? Miojo não é alimento, miojo é um desalimento, né? E para não pesar tanta consciência, eu colocava um pouquinho de aveia, Mary. Meu Deus! Miojo com aveia, Senhor. Imagina, põe uns grãozinhos de aveia ali para ter um pouquinho de fibra, né? Enfim, Sim. o tempo foi passando e eu falava, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? E eu não via respostas. E o tempo foi passando. Um mês passou, 2 meses passaram. E algumas pessoas, quando elas estão enfrentando uma crise assim, elas correm para a geladeira. Outras fogem da geladeira. E eu sou dessas que fogem. Então parece que o estômago fica assim, você não consegue comer, você não tem fome. Então eu emagreci muito, muito. E chegou um momento que eu não gostava de me olhar no espelho. Eu falava, essa bruxa horrorosa, olha, parece um cadáver, essa magricela, que coisa horrível. E eu não gostava mais nem de me olhar no espelho. E 2 meses, 3 meses, quatro Meu meses, 5 meses, Deus. e eu fui chegando num estado. Meu marido trabalhava viajando, ele viajava bastante, então ele ficava bem ausente de casa, né? Não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. E quando ele voltava, ele me via, né, para baixo, chorando, não estava dando atenção para as crianças. Uau. E em casa com as crianças, eu comecei a ficar muito impaciente, muito intolerante, qualquer coisa eu já dava bronca nelas, aí eu me sentia culpada, porque eram coisas normais de criança. Então, filha, perdoa, a mamãe brigou com você, mas não. Aí, daqui a pouco já estava de novo brigando e, Meu filha, Deus. perdoa. Mamãe, você já pediu perdão. Não, mamãe errou de novo. Daí me sentia culpada. Então a minha vida era um eterno lamentar, chorar, Meu Deus. sentir culpa e intolerante e as dores e sem dormir e a frustração e orava e Deus não me ouvia. Enfim, chegou um momento que eu comecei a descrer. Eu dizia assim, Deus? Não, Deus não existe. Deus não existe porque desde criança eu aprendi que quando eu estou enfrentando um momento difícil, eu me ajoelho, eu oro, Deus vai responder. E Deus não está respondendo, Ele não está fazendo nada. Ele não gosta de mim ou Ele não existe. Eu comecei a alimentar isso naturalmente, ali a tentação do inimigo, né? Tentando desfazer do caráter de Deus, do amor de Deus, não é? Sim, E sim. então com a minha mente vulnerável, eu fui cedendo a isso. E chegou um momento que eu comecei a desistir. Desistir, eu já não via mais sentido. Não havia mais sentido em viver, não via mais sentido em estar casado, não via mais sentido em ser mãe, Uau. não via mais sentido em nada. Para mim, tudo havia perdido sentido. Uhum. E eu, então, comecei a pensar em formas de apagar. Quando isso aconteceu, eu me assustei. Meu Eu Deus. falei, que situação que eu tô, que situação grave isso, eu não tenho Você saída. falava para as pessoas, você tinha contato com Eu me pessoas para isolei, falar isso? eu me isolei, a família não ficou sabendo. Eu tenho uma irmã minha que ficou sabendo disso, mas já nesse período Grave. mais crucial, né? E, e então eu falei para Deus assim, Deus, eu vou fazer a minha última oração. Você sabe, o Senhor sabe, o estado em que eu tô. Eu vou fazer a minha última oração, porque eu não quero mais viver. Eu não vejo graça em coisas tão especiais que o Senhor colocou. Não sei se o Senhor existe, as minhas filhas, o meu marido, o ministério. Eu não vejo sentido. E ou o Senhor vai fazer alguma coisa, ou eu estou perdendo completamente a minha autorresponsabilidade, me tornando inconsequente. E eu não sei o que pode acontecer. Eu estou perdendo o meu freio. E me ajoelhei e falei isso para Deus. Eu não quero mais viver, eu estou sofrendo muito, eu estou num ponto que eu vejo sem saída, eu não vejo Deus, eu não estou mais acreditando. Uhum. E foi algo sobrenatural. Foi
natural. Eu testemunho isso para vocês. Porque depois que eu fiz essa oração, eu tive uma percepção muito forte que dizia: Miriam, você sabe o que você precisa fazer para estar bem. Número 1, nessa ordem, você precisa voltar a ter comunhão comigo. Número 2, você precisa fazer exercício físico. Número 3, você precisa se alimentar corretamente, beber água. Tomar suplementação, as Exatamente. vitaminas. Número 4, número 5, você precisa trabalhar as suas emoções. E número 6, você precisa ter um hobby. Mas naquele momento da minha mente tão conturbada, eu falei, eu já ouvi as pessoas falarem isso, ok, isso é importante, tudo, mas é coisa da minha cabeça, só que aquilo repetiu. Miriam, você sabe o que você precisa para você estar bem, você precisa voltar a ter comunhão comigo, você precisa fazer exercício físico, cuidar da sua alimentação, água, você precisa trabalhar suas emoções e você precisa ter um hobby. Quando isso se repetiu, essa percepção muito forte se repetiu, eu tive uma sensação de que não era não da minha cabeça. Aí eu falei, Deus, só pode ser o Senhor. Tá bem, é isso, eu concordo, mas eu não tenho força nenhuma para fazer nada disso. Eu não tenho força, eu não tenho saído de casa, eu não quero ver ninguém, eu não tenho força, eu vou fazer exercício. Como que eu vou fazer exercício? Como que eu vou ler? Eu não durmo, eu não consigo, eu pego aqui ler a primeira linha, não lembro mais nada. Aí aquela percepção se manteve. Miriam, quando um filho meu decide mudar os seus hábitos para me honrar, eu capacito. Uau. Se você tiver a vontade, eu sou a força. Aí Glória junto a Deus, força, aleluia, a vontade. aleluia, aleluia, E então, louvado seja Deus, glória a Deus. Amém. E então eu disse, tá bom, Senhor, eu aceito a sua força. Amanhã eu vou começar. Chamei as minhas filhinhas e disse, filhinhas, vocês estão tendo uma mamãe que vocês não merecem. Vocês merecem uma mamãe melhor. A partir de amanhã, a mamãe vai voltar a ter comunhão com Deus. E a mãe quer que vocês respeitem esse momento, que é o momento em que eu vou à fonte me capacitar para ser a mãe que vocês merecem. E então, no dia seguinte, mesmo ainda, né, sem ter dormido direito, eu falei, mas eu vou fazer, porque Deus vai me capacitar, Deus vai ser a minha força. Eu voltei a fazer as minhas leituras, meus estudos da palavra de Deus, me aprofundar na Bíblia, ler, orar. E a segunda coisa, exercício físico. Eu não tinha a menor vontade de fazer, mas eu comecei em casa a fazer uns alongamentos ali, tinha uns aparelhinhos, algumas coisas, uns pezinhos. Aí tinha uma quadra bem pequena no condomínio que eu morava, bem pequena, mas eu comecei a caminhar ali em volta daquela quadrinha mesmo. E, gente, isso é impressionante. Depois de muitos anos, isso aconteceu faz 25 anos. Eu descobri depois que o exercício ele é hábito angular, né? Quando você pratica atividade física, ele desencadeia outros hábitos saudáveis, Sim. né? E Deus é muito sábio, porque como nessa ordem? Exato. Incrível! Hoje a gente ouve tanto falar sobre exercício físico, o impacto que tem na depressão, o impacto que tem na ansiedade, como exercício físico ele libera ali, né, os neurotransmissores e tal. Dopaminas, as energias. Exatamente. E então, cada vez que passa, eu mais me conscientizo que Deus falou comigo. E assim, uma coisa foi puxando a outra, né? E daí comecei a ler, comecei a pedir a Deus, Senhor, me ajude a confrontar os meus grilos, os meus crocodilos, os bichos que estão dentro da minha cabeça.
E aí eu comecei a descobrir que eu era uma pessoa que guardava muito rancor, uma pessoa que tinha ódio no coração. Não é que é errado nós termos raiva, que são todas as emoções são emoções necessárias, mas como nós lidamos com essas emoções é importante. Não é? Nós não podemos nos sentir, eu estou pecando se eu sinto raiva. Não, eu não estou pecando se eu sinto raiva. Eu estou pecando se eu cultivo essa raiva e Isso. fico alimentando, alimentando. Aí é pecado. Mas se eu sinto raiva, raiva é uma emoção que nos protege. Às vezes nós estamos sendo vítimas de injustiça ou de algum abuso, alguma coisa. Sentir raiva é uma emoção saudável, Irai, natural. mas não E pequeis. exatamente, exatamente. Então eu comecei a confrontar essas emoções e me colocar à disposição do Espírito Santo. Então o Espírito Santo usa tantas coisas, usa sermões, usa pessoas, usa livros, e eu sempre gostei muito de ler, não é? E Uhum. aí eu fui percebendo que eu fui mudando. Aí qual era a última coisa? Era o hobby. Gostava sempre gostei muito de ler, desde pequenininha, sempre gostei muito de ler, mas nunca tinha sonhado em escrever um livro. Mas foi tão interessante que quando eu ia fazer as minhas caminhadas, o tempo foi me fazendo sentir vontade de caminhar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Eu comecei a correr. Aí, quando eu Uau! voltava dessas corridas ou dessas Meu caminhadas, eu vinha Deus! mil ideias na cabeça e chegava em casa, eu ia anotando, anotando, anotando tudo. Ideias que vinham anotadas. Coisa De repente, linda, meu eu estava Deus! escrevendo, de repente essas rabiscos viraram livrinhos infantis. De repente, uma editora descobriu que estava produzindo materiais para o MEC, me pediu esse material. De repente, eu era escritora, mas eu não sou escritora, eu só escrevi um momento de terapia, isso era uma terapia, eu não sou escritora. Meu E as portas foram Deus! se abrindo para Meu escrever, foi tão Deus! Meu inexplicável. Deus! Meu Porque Deus! aí eu publiquei aí num ano que eu escrevi esses livros, escrevi acho que foram 8 historinhas, né? Fora crônicas e outras coisas. É, Posteriormente foram publicados 8 livros de uma vez numa editora, um livro por outra, aí uma editora chamando outra, eu comecei a receber contatos de editora para poder escrever livros. E de repente eu estava escrevendo livros para fora do Brasil. Meu Deus! Meu Para resumir Deus! isso, aí eu recebi convite para escrever um devocional para mulheres, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui são os livros. Deixa eu ver se aparece aqui. Uau! Aqui estão os livros. Sim, Na prateleira de cima aqui. isso, dá Os pra ver. livros que eu vou pegar. Deixa eu só mostrar aqui um para vocês. E os outros aí fica para outra ocasião. Esse aqui é a Meditação Sublime Beleza, que saiu em 2020. Saiu em 2020, que foi o ano da pandemia, né? Foi 2020, né? A pandemia? É. Final de 2019, 2020 começou mesmo. 2021 que saiu o livro. E aí desse livro saiu um outro Não, como que é o também. nome desse, Miriam? Esse Eu não aqui consigo é ler. Sublime Ah, Beleza. Ele Sublime não tem mais, Beleza. porque não tem mais impresso, mas ele tem e-book, Tá, tá? ok. Tem e-book dele. E agora esse livro aqui está saindo em espanhol. Agora, no final Uau! desse ano sai em espanhol. Tem editoras nos Estados Unidos aí que estão distribuindo também. Meu Tem na Deus! África, tem na Que Espanha, coisa na linda! China. E aí comecei a escrever vários livros Aleluia! para crianças. Aleluia! Aí eu sei que eu escrevi mais de 30 livros, tem mais de 20. Esse ano vai sair também um devocional para casais. Tem um livro também que eu fiz coautoria com uma autora norte-americana. Ela o livro já estava bem antigo, então eu acabei fazendo a atualização. Porque depois disso eu fiz uma pós em aconselhamento familiar. Hoje eu estou na metade do curso de psicologia, né? Enfim, Deus vai abrindo as portas. E por que eu contei isso para vocês? Durante os livros iam saindo, eu falava, mas eu não sou escritora, só quando tiver 10 publicados. Aí dava 10. Não, só quando tiver 15, dava 15. Eu não sou escritora. É que era uma terapia e o tempo foi passando até que eu falei, Senhor,
o Senhor me chamou para uma missão e eu estou fugindo dessa missão. Não, o Senhor me deu a missão de ser escritora para a sua honra e glória. E Isso. eu vejo isso não como meu talento, que eu tenho essa habilidade. Eu sempre peço a Deus que me dê humildade para reconhecer que Deus é o proprietário desse talento, que eu estou Amém. administrando para a honra e glória dele. Glória a Deus. E Amém. muitas vezes, agora voltando lá ao começo, Deus tem uma identidade para cada uma de nós. Nós somos filhas amadas, compradas pelo sangue dele. Deus tem propósitos e Deus tem um destino para nós. Só que Amém. enquanto nós não reconhecemos qual é a nossa identidade, esse nosso propósito, o nosso destino, nós não vamos conseguir enxergar Deus. As nossas Verdade. percepções vão ficar embotadas. E hoje eu olho para trás, passando por essa experiência 25 anos atrás, Uau. eu vejo que Deus não havia se afastado de mim. Deus estava me livrando de mim mesma. Exato. Isso foi um livramento, porque através desse buraco, nesse momento tão vulnerável, Deus queria que eu enxergasse coisas que eu precisava mudar. Eu precisava ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que reconhecesse os meus erros, muitas coisas eu precisava mudar. Meu E Deus Deus. permitiu, através desse momento, que eu pudesse ficar completamente sem nenhum aporte, sem nenhum suporte, totalmente sem cartas na manga, para que eu pudesse, Senhor, eu tô aqui zeradinha. O Senhor vai Isso. me transformar e fazer o que o Senhor quer de mim. Você estava do jeitinho que o Portanto, papai gosta. exatamente. Portanto, queridas mulheres, eu tenho plena certeza de que aquilo que Deus fez na minha vida, Deus quer fazer também personalizadamente na vida de cada uma de vocês. Deus quer dar vitórias. Deus quer. Você falou no começo, Mary, eu não sou influencer, eu não sou. Não, Deus nos chamou para ser sal, Amém. luz e perfume. O que é isso? Amém. Nós sermos influenciadoras Amém. do Mestre através da nossa comunhão com Ele. Ao mergulharmos na palavra de Deus, nós vamos ser transformadas, vamos ter nossa mente renovada, Amém. vamos experimentar a boa, perfeita, Quem que é agradável agradável vontade de vontade Deus, de Deus. vamos produzir o fruto do Que Espírito, que lindo. é tudo que Deus quer para nós e é o que vai nos Amém. trazer satisfação. Amém. Portanto, foi uma alegria grande poder partilhar com vocês esse Glória testemunho. a E Deus. Amém. quero só que isso realmente faça vocês terem certeza de que vale a pena nós insistirmos em buscar a Deus e pedir a transformação, porque a Aleluia. vitória já está garantida Oh, para todos. Deus, obrigada, Jesus. Que lindo. Gente, olha, eu tô emocionada. Eu queria sair gritando aqui agora. Deus falou tremendamente comigo. Tenho certeza que falou tremendamente Amém. com cada uma das meninas aqui. Só uma observação que para mim foi a chave aí de tudo que você falou, né? É, Deus começou pelo primordial, né? Do cinco, do seis, né? Era seis, né? Sim, Do seis ele falou, me busque. Então, às vezes, o Senhor ele não quer que você faça tudo de uma vez, mas ele quer que você faça o primordial primeiro, que é buscá-lo. Porque quando você busca de todo o seu coração, mesmo ali caindo aos pedaços, o coraçãozinho assim arrebentado, é ali que começa o trabalhar do Senhor. Enquanto exatamente. você não se rende, enquanto você não se dobra, enquanto você não tem aquele momento de falar, tá bom, Senhor, eu me rendo. Enquanto isso não acontecer no coração de vocês, meninas, e no meu, e de cada uma de nós, quando nós queremos viver nessa autossuficiência de quem nós somos e não na suficiência de quem Deus é, nós não vamos conseguir mesmo. E não é na força do nosso braço, é na força do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, olha, comecem pelo primordial. O que é o primordial? Buscando aquele que te conhece, que sabe exatamente o que você precisa e aquilo que está no seu coração. Amém? Amém. Então, olha, meninas, eu quero que vocês compartilhem esse, por favor, meninas. Olha, que testemunho, um dos testemunhos mais lindos que nós já ouvimos aqui. Glória a Deus. Compartilhem isso com
todo mundo, com os seus contatos do Zap Zap, com os contatos da onde você estiver, do Telegram, do Instagram, não sei. Eu quero que essa mensagem tão linda, esse testemunho tão lindo ecoe, sabe, pelos quatro cantos do mundo. E Miriam, que o Senhor, nosso Deus, Ele próprio pegue a mão dele. Sabe, eu tenho. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Eu estou ensinando, Miriam, meu filho de 3 anos, a escrever. E eu pego a mãozinha dele ali e eu vou moldando a minha mão nas mãos dele, para que ele segure o lápis da forma correta, para que ele escreva as palavrinhas da forma correta. E é assim, Miriam, que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Filha, eu vou tomar a sua mãozinha. Eu vou segurar na sua mão e cada palavra que sair virá do meu coração. Os livros que você escrever serão inspirados pelo meu espírito e levarão mensagens de revelação, mensagens de transformação e de cura para as nações. Amém. Em nome de Jesus, Miriam, receba isso em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor me mostrou claramente, ele me fez essa analogia agora entre mim, aleluia, e você, entre mim e o meu filho ali, ensinando ele, e o Senhor dizendo, filha, eu seguro na tua mão, né? Eu sei que você está typing, né? Digitando, né? Então, cada vez que você for digitar uma palavrinha, o Espírito Santo de Deus vai te conduzindo, conduzindo. Quando você terminar, você vai falar, uau! Uau, isso não pode ter vindo de mim, isso só pode ser algo inspirado pelo Senhor. Que assim seja na sua vida, que você nunca tenha falta de nada, Amém. principalmente da presença abundante do Senhor no Glória seu coração, a na Deus. sua família, e que o Senhor seja glorificado e exaltado Amém. através da sua vida. Miriam, muito obrigada por dizer Amém. sim. Sabe, meninas, compartilhem mesmo esse testemunho, coisa linda que o Senhor está fazendo aqui, sabe? Não deixe, seja instrumento de Deus, sabe? Às vezes você pensa, não guarda isso só para você, não retenha, né, Sim. Miriam? A gente tem que fazer com. Se você foi abençoada nessa noite, compartilhe essa live, né? Eu vou deixar ela salva e, e faça um comentário dizendo o que, que Deus falou ao seu coração. Eu fui tremendamente abençoada nessa noite, renovada. Obrigada, Miriam. Muito Amém. obrigada de todo o coração. Mary, Viu? Que o Senhor te abençoe. deixa eu só mostrar para vocês uma última coisa aqui. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse Amém. aqui é o meu terceiro troféu de corrida. É? Esse foi o segundo lugar. Eu ganhei 2 troféus de terceiro e esse Nossa. aqui foi de segundo lugar. Agora é treinar para pegar o primeiro, né? Mas, glória a Deus. Gente, tá vendo? Ah, Miriam, esqueci de dizer uma coisa importantíssima que você não sabe. Mas Ah, você sabe que aqui no Mulheres de Valor, esse ano nós iniciamos uma campanha, um propósito chamado Propósito 1212. E esse hum, propósito, todos esses 6 que você colocou aqui, estão uhum. dentro do propósito. Uau, que São maravilha. 6 mais 6 porque são 12. Tá Que certo? maravilha. Uhum, Inclusive, um deles é para que as meninas leiam livros sobre uhum, famílias, questões uhum. familiares. Então, eu quero que você indique todos os seus livros que você puder. Tá Depois bom. você manda para mim, que eu Mano, vou mandar para as meninas lá no grupo, uhum, porque elas têm a lição de casa, um dos 12 propósitos, além de ser os 6 que você já citou uhum, aqui, né? Um deles é que elas devem ler livros, né, cristãos que falam uhum. sobre família, que falam sobre o valor da família. Então, nós queremos usar os seus livros para testemunhar, para ser um dos livros que nós vamos aprender contigo. Sim, Amém? sim, Então, eu compartilho, sim, pode deixar. Eu compartilho aí, ó. uns vídeos também do Amor e Respeito, tá bom? Isso, que As- legal. Eu vou Tá mandar bom? tudo para as meninas, tá bom? Aí a Patrícia falou, eu pensei nisso também enquanto eu ouvi ela falar, tá vendo? A Patrícia está participando aqui dos 12 Que bom, propósito 12 preparando o coração que para bom. viver aquilo que Deus tem para o coração delas, tá bom? Um beijo de todo o meu coração, obrigada. Obrigada por dizer sim para Mulheres de Valor. Espero te ver numa próxima, tá bom? Obrigada pelo
convite, que Deus abençoe muito essa linda missão sua, viu? Amém. Deus Amém. seja louvado e Deus recompense, multiplique bênçãos, recursos Amém. e tudo que for necessário, tá Amém. bom? Um abraço, Conexões, né? amém. Que o Senhor nos conecte com pessoas que venham somar aqui no ministério, tá bom? Exatamente. Um grande. Ah, Adila, chegou. Adila, você tem que ver essa. Não, Adila, você chegou atrasada, Adila. Ágila, amigona minha aqui também. Ágila, pelo amor de Deus, assista essa live, cara. Você vai chorar com essa live, tá bom? É que a gente tem. Desde ontem eu tô falando com a Ágila aqui, muita coisa, Que e muita legal. coisa que a gente ministrou aqui, com certeza vai falar o coração dela, tá bom? Amo vocês, um grande beijo e Um até beijo, sábado. Sábado nós temos mais uma live aqui maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo, um gente. Tchau! beijo. Tchau, tchau.